Bem, ontem, no dia 8, nós tivemos o resultado da Grande IRB, a empresa que nós sabemos que passa por uma reestruturação muito importante e com alguns dados que nós temos aqui desse resultado, eu particularmente fico bastante otimista com a reestruturação da empresa, pelo menos até o final desse ano de 2023. Se você não conhece o porquê que a IRB chegou no fundo do poço, porquê que algumas coisas aconteceram, eu vou deixar aqui no card e também durante o vídeo algumas explicações e algumas referências também a alguns vídeos que eu fiz, para que você possa ter a exata compreensão de tudo que aconteceu nessa empresa, para que então você tome uma decisão a respeito do investimento nessa empresa ou optar por ficar de fora dela. Mas claro, vamos focar primeiro aqui nos resultados do quarto trimestre de 2022. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, eu vou para a apresentação dos resultados do quarto trimestre aqui da IRB. Claro, existem diversos pontos aqui que eu vou acabar pulando, apenas para que a gente tenha uma noção exata de tudo que aconteceu, mas indo especificamente nos pontos mais importantes, porque afinal de contas, quando você clicar nesse vídeo, o que você quer saber? Por que ela vai se reestruturar e o que você enxerga de potencial para ela se reestruturar? Então, aqui nós tivemos alguns eventos aqui, especialmente a oferta pública que captou 1,2 bilhões de reais, então isso aqui nós já sabemos, por um reenquadramento regulatório, ela precisou fazer isso e hoje ela mantém esse enquadramento, como nós vamos ver depois aqui nos slides. Aqui eles trazem alguns destaques e aqui eu acho que já é a principal parte que nós devemos enxergar. Primeiro de tudo, olhando aqui para uma questão temporal, vamos olhar aqui para o ano de 2022 como um todo. Os amarelos aqui são os não recorrentes e esse azul aqui, ou verde, como você enxergar aqui na sua tela, são os resultados normais da empresa. Então, olhamos aqui que em 2022, especialmente no primeiro trimestre e no quarto trimestre, nós tivemos não recorrentes. No entanto, o que acontece? Esses não recorrentes aqui, nós não vamos trabalhar muito com eles, porque eles são eventos, como o próprio nome diz, não recorrentes. Então, é interessante a gente analisar aquilo que a empresa ela tem mesmo de operação e o que acontece nas suas operações. Então, limpando aqui para que a gente enxergue mais uma vez, nós tivemos no segundo trimestre e no terceiro trimestre prejuízos aqui muito altos, aqui quase na casa dos seus 300 milhões e aqui 373 milhões. Já nesse quarto trimestre nós tivemos alguma coisa aqui na casa dos seus 39 milhões. E o porquê que nós tivemos aqui uma redução bastante significativa nos prejuízos que a IRB tem e claro, nós vamos enxergar tudo isso logo em seguida. Uma das coisas que eu também acho bastante interessante é o retorno em relação à geração da operação de caixa. Olhando para todo o ano aqui de 2022, nós vamos poder enxergar que apenas no quarto trimestre nós tivemos um resultado positivo de 220 milhões de reais. O que isso significa? Significa que dentro das operações da própria IRB, em relação à operação de caixa, ela não está queimando caixa. Porque o que isso quer dizer? De uma certa maneira, para ela operar, ela precisa ter um dinheiro ali dentro das suas operações para que ela possa vender o resseguro que ela faz. Só que o que acontece? Antes ela estava queimando caixa, ela estava gastando dinheiro que ela não tinha para ela poder continuar as suas operações. Hoje, diferentemente, ela já tem as suas operações vinculadas a uma operação de caixa positiva, ou seja, significa que ela não está queimando mais tanto caixa como ela estava fazendo antes para manter suas operações e na verdade hoje ela traz um caixa até positivo nesse sentido. E isso particularmente é um dos pontos que eu enxergo como positivo aqui para a IRB. Seguindo um pouco, nós temos algo que eu achei extremamente importante e fundamental para você que investe em IRB e já acompanha o case pelo menos de 2021 ou 2022 para cá. Nós sabemos que em alguns dos resultados, alguns dos calls, e especialmente em alguma das cartas aqui que a IRB lançou ao mercado, nós tivemos a indicação clara ali do seu presidente de que os prêmios emitidos no exterior, ou os prêmios internacionais, nós vamos deixar de seguir nesse âmbito porque nós enxergamos que hoje no mercado doméstico nós temos uma exposição muito mais segura e nós vamos sair do internacional. Porque como nós sabemos, lá atrás eles fizeram alguns contratos, especialmente internacionais, que ainda geram alguns efeitos negativos a respeito de vida e patrimonial e claro, algumas partes também ali relacionados a agro que geraram um resultado muito negativo e todos esses valores e todos esses seguros foram feitos lá fora ou relativos a acontecimentos e sinistros que podem acontecer lá fora. Então, interessante que a empresa, ela disse que ela iria reduzir e olha só o que ela fez. Então, nós vamos pegar aqui do quarto trimestre de 2020, 21 e 22, ou seja, comparando ano a ano. Olha só que interessante. Antes, o Brasil ele correspondia a menos de metade do portfólio geral de seguros que a IRB ela possuía. Em 2021, passou para 61%. Agora, em 2022, passou para 70%, ou seja, ele fez no internacional, que é esse azul mais claro, uma redução
claro, justa daquilo que ele disse que iria fazer. Então, mais um ponto válido aqui para a gestão, porque ela disse que ela faria isso e realmente ela fez. Claro, nós vamos ainda ver nos números efetivamente o quanto que isso significa de resultado, mas nós precisamos enxergar que a gestão está fazendo uma limpeza e está fazendo uma contratação de resseguros da maneira que ela disse que faria. Então, isso dá um voto de confiança aqui para a gestão. Outro índice aqui que eu achei bastante interessante é que a gente enxergue o índice combinado aqui no quarto trimestre de 2022 no processo de melhoria. Então, vamos lá. O que significa esse azul? A sinistralidade. Então, olha só, no ano passado, no quarto trimestre, nós tivemos uma sinistralidade de 123%, ou seja, nós tivemos mais sinistralidade do que aquilo que estava previsto para a empresa, daquilo que era segurado pela empresa. Então, nós tivemos aqui, em relação ao quarto trimestre de 2022, uma melhora já na casa dos seus 94%. Outro, comissionamento. O que significa isso? Significa o valor que você paga para os corretores ali, para eles fazerem o resseguro junto à IRB. Então, na verdade, nós temos empresas grandes, como por exemplo a Tóquio, um Bradesco Seguros, alguma coisa assim, aí ela faz o resseguro com a IRB. E aí, as pessoas que intermediam essa operação, elas acabam ganhando comissionamento. E também nós temos demais despesas, muito aqui relacionado com a própria operação da empresa, os seus próprios funcionários. E, no geral, nós tivemos uma diferença aqui de 54 pontos percentuais. Ou seja, considerando tudo isso, todas as despesas, o comissionamento, sinistralidade e despesas, nós tivemos no ano passado 174%. Já em 2022 nós tivemos 118%. Claro, isso aqui ainda assim permanece negativo. Por quê? O que isso quer dizer? Significa que de dentro de toda a operação da IRB, nós temos 18% que está passando daquilo que ela tem capacidade de pagar e isso acaba trazendo sim prejuízo para dentro da empresa. Mas nós vamos enxergar logo em seguida que existem motivos para essa sinistralidade permanecer alta e alguns contratos ainda, como eu sempre comento, de cauda longa, que estão trazendo efeitos negativos até hoje. Então, vamos olhar um pouco mais aqui nos slides o que eles trazem em relação a isso. Uma das coisas interessantes, o que significa esse prêmio emitido no Brasil e prêmio emitido no exterior? É aquela questão que eu comentei, que você tem as empresas seguradoras e elas pagam um valor para a IRB para ela ir junto no seguro, para ela assumir aquele risco junto. Então, nós temos aqui em relação a ano, que os prêmios emitidos no Brasil, eles permanecem bastante em linha. Caíram um pouco, caíram aqui 6 basicamente o valor, mas ainda assim nós tivemos uma redução pequena e justa, claro. Eles estão tentando reformular a casa, estão tentando trazer para dentro do portfólio contratos mais interessantes. E o que eles fizeram? Como eu falei, nos contratos internacionais eles abaixaram bastante aqui, saindo de 812 milhões para 545 milhões. Agora, o que eles colocam aqui? Prêmios emitidos por região. E aí, mais uma vez, a questão dos valores aqui nos prêmios no exterior e prêmios emitidos no Brasil. E o que eles colocam? Esse azul mais clarinho são os internacionais. E aqui nós temos um efeito Latam, ou seja, nós temos aqui que desses 32%, 13% são da Latam e os outros aqui são relacionados ao internacional fora a Latam. Então, nós temos aqui um foco muito grande nas operações de aviação, especialmente no ramo ali internacional. Nós sabemos que o ramo de aviação ele é bastante complexo. Nós tivemos algumas notícias recentemente que acabaram fazendo com que a Gol, com que a Azul, elas tivessem uma valorização muito grande na nossa bolsa de valores, mas por conta de uma renegociação e alongamento de dívidas. Então, nós sabemos que dentro do ramo de aviação é muito complicado. Você tem uma operação redondinha, você tem uma operação rodando e, claro, isso no âmbito dos seguros acaba afetando bastante. Seguindo aqui um pouco do que eles fizeram dos prêmios para 2022, nós temos aqui uma quebra. Então, eles tiveram riscos especiais em 12%, rural aqui 20%, vida 14% e patrimonial 37%, que é onde eles estão mais focados. Aqui em outros nós temos alguns resultados difíceis assim da gente analisar especificamente um a um, porque eles são bem pequenos, como transporte, como marítimo, aviação aqui específico. Talvez em outros, quando ele coloca aviação, ele está falando mais do risco efetivamente da aeronave do que efetivamente do risco da bagagem e outras coisas assim do gênero, porque isso entra em patrimonial. Então, só para que a gente entenda a diferença aqui do que é o risco aviação e o que é o risco patrimonial de aviação, que essa é uma diferença importante. Quando você faz o seguro da aeronave, a gente está falando, por exemplo, se a aeronave cai, se ela bate, acaba pegando fogo, coisa assim do gênero. Agora nós temos o risco patrimonial de aviação, que significa, olha, eu estou levando dentro do seu avião, sei lá, uma turbina para operar aqui numa indústria. Então tá bom. Aí o que acontece? Se dentro do avião chacoalha, essa turbina bate, acaba danificando alguma coisa, você tem um risco patrimonial dentro da aviação e isso está refletindo muito mais no patrimonial do que efetivamente em aviação. Só para que a gente consiga deixar claro aqui. Outra questão que eu achei também bastante interessante,
O que seriam esses prêmios retrocedidos? É uma forma diferente de dizer o seguinte, olha, eu, IRB, estou indo comprar, por exemplo, de uma seguradora o risco que ela tem, ou compartilhar esse risco que ela tem. Então ela faz a retrocessão do seguro e acaba tendo prêmios retrocedidos. O que significa isso? Eu, que sou a seguradora, eu vou falar, ô IRB, já que você vai assumir o risco aqui junto comigo, eu vou te pagar uma parte daquele seguro que eu recebi de uma pessoa X ou de uma empresa X para que você fique aqui no risco junto comigo. Então tem esse prêmio retrocedido. E o que eu acho mais interessante aqui? Nós temos um índice que é muito interessante a respeito dos ganhos, a respeito da sinistralidade. Agora, o que é importante a gente ter noção? O que significa esse índice retro, fora aqui alguns índices negativos? Então, nós temos aqui, por exemplo, em 2022, que nós tivemos algo muito em linha daquilo que é o índice de retrocessão e o índice de retrocessão fora aqueles extraordinários. Então, diferentemente aqui de 2021, que nós tivemos uma diferença muito grande aqui de extraordinários e aqueles prêmios efetivamente retrocedidos. Agora, olhando aqui para outras quebras aqui, nós temos, por exemplo, os ganhos locais e os ganhos no exterior. Aí é interessante a gente notar que os ganhos locais, olha só, 231 milhões em 2021. Agora em 2022, 835 milhões. Olha só a diferença. Nós estamos falando mais uma vez que a gestão, ela fez aquilo que ela prometeu de trazer os contratos brasileiros, os contratos nacionais, muito mais para dentro e se livrar um pouco daqueles contratos internacionais. Seguindo aqui para o próximo slide, isso eu acho fundamental que você tenha essa noção. Olha só que slide interessante eles fizeram para a gente, especialmente aqui nessa parte direita. Eles disseram que o índice de sinistralidade, fora o Covid e o agro, ficou aqui na casa dos seus 81%. Olha isso, nós temos aqui basicamente 21, 22% de diferença em relação ao índice de sinistralidade, considerando Covid e o agro que aconteceu lá atrás. Então olha só que coisa interessante. Nós estamos falando de contratos que aconteceram em 2020, 2021 e que estão permanecendo até hoje os seus efeitos negativos para dentro dos resultados da IRB. Então, por que eu acredito que a IRB ela vai se reestruturar? Pelo menos até o final desse ano e mostrar lá no comecinho de 2024 um resultado muito bom a respeito do quarto trimestre ou até mesmo do primeiro trimestre de 2024. Porque nós vamos ter o fim dos contratos de cauda longa, desses contratos aqui, desses resultados aqui negativos que eles trouxeram. E se a empresa ela tem um índice de sinistralidade de 81%, ou seja, sobram 19 que vão efetivamente ficar para dentro do caixa da IRB, ela acaba sim trazendo um resultado positivo e lucrativo para a empresa. Tanto é que dentro dessa perspectiva toda, o mercado ficou muito animado. Tanto é que o mercado ficou tão animado com essa notícia que, olha, se nós pegarmos aqui no Google, nós temos já um aumento de 12,89%, quase 3% de aumento só aqui no comecinho do mercado. Olha só como efetivamente esse índice de sinistralidade, já desconsiderando efeitos Covid e efeitos agro, eles mostram que a perspectiva de longo prazo da empresa é muito interessante. Então, eu particularmente ficaria bem seguro em relação a esse tipo de investimento, considerando, claro, uma perspectiva de risco que você tem dentro da sua empresa e um portfólio bastante diversificado, porque assim, pode ser que a IRB ela acabe tendo um resultado negativo decorrente de outro efeito catastrófico que possa acontecer e impactar os seus resultados, mas vamos considerar tudo constante, tudo normal, que nós teremos até o final de 2023 uma sinistralidade na casa aqui dos seus 80%, e isso é muito interessante para a IRB. Uma questão também que é importante, que eles colocam aqui das caudas dos contratos que eles desfizeram, na verdade, que não devem gerar efeitos futuros negativos. Olha só que interessante. Eles colocam aqui, basicamente, o seguinte, que em 2020 eles tiveram acumulado de 74% desses contratos negativos. E aí, claro, nós temos aqui, finalmente, em 2022, o total de 14%. Vamos melhorar um pouquinho o entendimento disso aqui. Olha só que interessante que são esses dados aqui que eles estão trazendo. Dentro dos sinistros retidos aqui que eles tiveram, em 2021 nós tivemos 65,3%. Já em 2022 nós tivemos 14%. Olha só a diferença. O que isso quer dizer? Significa que os sinistros que foram retidos, ou seja, que eles tiveram que pagar ou pelo menos provisionar, foram em 2021 na casa de 65%. Já em 2022 na casa de 14%. É muita diferença. Mas claro, nós sabemos que contratos lá de trás, por exemplo, olha só isso.
contratos, por exemplo, de 2020 com 17%, outro aqui de 2020 com 20%, eles afetaram muitos resultados atuais aqui de 2022. E claro, 2021 nós tivemos 85%. Ou seja, nós temos aqui muito valor que está acumulado dentro da IRB, nós temos muito valor que está acumulado em relação a sinistros retidos e que é importante a gente saber que existem contratos lá de trás que permanecem fazendo efeito nos balanços atuais. Então, seguindo aqui um pouco, só para que a gente consiga entender. Nós temos aqui uma evolução de provisões técnicas e isso aqui eu acho importante nós sabermos, porque eles têm um gráfico que nós já vamos chegar nele, mas mostra basicamente que eles têm 101% de reserva técnica, ou seja, não será necessário no curto prazo nós fazermos uma nova emissão, uma nova subscrição de ações e isso não vai diluir os seus acionistas. Eu acho isso extremamente interessante. Aqui eles mostram que uma quebra basicamente do índice de comissionamento e despesas administrativas, elas se mantiveram muito em linha de um ano para o outro e considerando uma Selic aqui na casa dos seus 13%, manter em linha esse tipo de despesa é muito interessante e algumas houve inclusive redução aqui. Então, seguindo um pouco aqui, nós temos os índices combinados e ampliados. É um gráfico bastante simples de entender, mas eu quero sempre reforçar este primeiro que foi o que nós vimos lá em cima. De ano para ano, nós saímos aqui de 174% de despesa ou finalmente de gastos que a empresa teve para 118%. Como eu falei, e ainda não é um resultado satisfatório porque nós temos uma sinistralidade muito alta, mas nós mantivemos uma redução grande em despesas e grande aqui em comissionamento e isso gera uma diferença total de 56 pontos percentuais, ou seja, se não fossem os sinistros tão altos, as despesas administrativas caíram, os comissionamentos caíram, ou seja, a empresa ela está fazendo sim uma mudança dentro de casa. E essa mudança tem gerado bastante diminuição de despesas e isso é muito interessante para o longo prazo. Então, seguindo aqui mais um pouco, eles colocam a questão da evolução do ativo do portfólio, eles quebram um pouco aqui da classe de ativos e é interessante a gente notar que eles têm aqui 9 bilhões de reais em ativos financeiros. Claro, deixando isso render ali no título mais seguro que existe da taxa Selic e claro, eles têm alguns bonds que são os títulos de renda fixa americana, eles têm uma divisão bastante importante aqui, eu acho que é importante também você ter essa noção, que eles saíram de dezembro de 2021 para dezembro de 2022 com esses mesmos 9 bilhões, só que acontece, eles aumentaram um pouquinho aqui de pós-fixado, eles mudaram aqui um pouco da divisão basicamente aqui do que eles tinham de exposição real, do que eles tinham de exposição a dólar, mas algo que se manteve em linha foi que dólar se manteve em 42% em todos os períodos, ou seja, nós temos uma proteção, que eles chamam de hedge, em dólar bastante importante, porque se nós temos sinistros lá fora, nós precisamos ter uma proteção em dólar, porque imagina, a gente deixa tudo aqui em reais, aí o dólar sai de 5 e vai para 6, só que nós não temos proteção nisso, poxa, a IRB acaba se prejudicando muito. Então, a manutenção aqui do valor em dólar é importante. Mas nós sempre temos que lembrar que com a redução dos valores e de prêmios emitidos no exterior, talvez esse valor aqui em dólar tenda a cair no médio prazo. Então, é importante a gente ter essa noção. Eles colocam aqui a cobertura de provisões e tudo mais, mostrando aqui que eles têm hoje, como eu falei, 101% de provisões técnicas. Mas é importante nós notarmos que em setembro, quando houve ali a subscrição, quando nós chegamos efetivamente a essa contabilização daquele 1 bilhão e 200 milhões na conta da IRB, nós tivemos uma redução aqui de 8% de trimestre contra trimestre. Ou seja, se a IRB permanecer entregando resultados negativos, muito provável que no futuro nós precisaremos emitir novas ações, mas eu particularmente não acredito que até o final desse ano nós vamos precisar emitir novas ações ou pelo menos injetar dinheiro dentro da IRB, porque eu acredito sinceramente que dentro da perspectiva aqui da empresa, ela vai manter essa lucratividade, ela vai manter operações bastante rentáveis e assim que os contratos ali terminarem, ela vai sim mostrar que é uma empresa nova e que pode sim trazer lucro para os seus acionistas. Outras questões também que são interessantes aqui é a questão do regional e do global, especialmente as questões estratégicas, e isso aqui nós vamos pular um pouco, só para que a gente possa enxergar algumas outras questões importantes em um outro documento que eu vou trazer para vocês logo em seguida. Bem, esse é o documento a respeito da quebra da demonstração financeira aqui da empresa e olha só que interessante, mais uma vez reforçando tudo que eu já venho falado no decorrer desse vídeo. Nós tivemos uma diferença aqui de ano contra ano, uma diferença de menos 13% de prêmios emitidos, mas olha só que interessante. No Brasil nós tivemos aqui uma redução de 0,5%, já lá no exterior nós tivemos uma redução de
quase 33%, ou seja, reforçando tudo aquilo que eu já disse, ela está deixando as suas operações no exterior, está deixando de focar nas operações lá de fora e está focando nas daqui. Só que o que acontece? Consequentemente, nós temos no consolidado de tudo isso um resultado muito problemático, porque nós ainda assim temos 38 milhões de prejuízo aqui no ano de 2022, especialmente no quarto trimestre. Por que disso? E aqui a gente pode ter exata noção. O resultado financeiro ele caiu um pouco, ou seja, o resultado das operações da própria IRB caíram aqui 43%. Só que isso é muito puxado pelo fato de nós estarmos descontinuando contratos e especialmente estarmos não aceitando contratos lá de fora. Então, se você tem uma empresa que está deixando de aceitar contratos, o seu resultado acaba caindo. Só que você tem que entender que, na verdade, isso aqui é uma reestruturação da empresa e uma nova cara que a IRB quer entregar para o mercado, falando, olha, lá no exterior nós vamos pegar prêmios bons. E aqui no mercado doméstico, no mercado brasileiro, a gente pode ali aceitar um pouco mais de risco em alguns outros segmentos. Então, focando muito mais aqui no doméstico, talvez isso reflita no resultado da empresa, mas claro, lembrando que essa diferença aqui é muito focada pela diminuição nos contratos lá fora. E nós tivemos aqui um resultado patrimonial. O que significa esse resultado patrimonial? Um resultado não recorrente, porque eles fizeram a venda ali da sede deles e isso gerou um resultado positivo de 53 milhões. E aqui, se nós tirarmos esse resultado de 53 milhões, nós teremos aqui alguma coisa na casa dos seus 80, 90 milhões de prejuízo aqui para a IRB no quarto trimestre de 2022. Claro, se pegarmos 90 milhões com uma diferença de 370 milhões do ano passado, no quarto trimestre de 2021 negativa, ainda assim nós temos uma diferença muito grande, mostrando sim que a empresa ela pode sim se reestruturar no médio e longo prazo. Nós temos aqui alguns outros indicadores combinados, também ampliados, e sempre chegando àquele percentual lá que eu falo para vocês de redução de um ano para o outro, e isso é extremamente importante. Por fim, se vocês quiserem ter uma noção efetivamente aqui dos valores, nos prêmios emitidos no Brasil, nós tivemos em 2021 2 bilhões e no ano de 2022 1 bilhão 789 milhões de reais, uma diferença aqui na casa dos seus 13%, mas claro, se pegarmos ano a ano, ou seja, os 12 meses de 2021 e 2 meses de 2022, nós tivemos uma redução apenas de 10%. Então, se a gente enxergar que dentro do Brasil, nós tivemos uma redução de quase aqui 1%, na verdade um aumento, perdão, na casa de quase 1%, e uma redução de 26,7% no exterior, nós estamos em linha com tudo aquilo que nós já falamos a respeito da IRB e que sim, mostra o seu resultado prático e equivalente de tudo que aquilo que a gestão vem sim trazendo para a gente. Outra coisa aqui também, caso você tenha interesse em saber a respeito da onde que esses prêmios vêm, ou pelo menos quais os segmentos, eu já mostrei para vocês aquele gráfico, mas para vocês entenderem a diferença de 2021 para 2022, nós temos aqui em amarelo o rural, olha só a diferença, são quase aqui 335 milhões de diferença. Nós temos aqui no patrimonial também uma diferença bastante robusta, mas claro, nós estávamos falando de 8,7 bi e hoje estamos falando de 7,8 bi aqui, nós tivemos uma redução de quase 900 milhões aqui, então é bastante coisa que nós tivemos em relação a um ano contra o outro, isso no acumulado. Mas é importante você ter a exata noção de que isso é importante para a reestruturação da empresa e que com essa reestruturação nós vamos ter resultados significativos. Seguindo aqui um pouco, eles fazem uma quebra um pouco diferente em milhões de reais, particularmente aqui de trimestre contra trimestre, e nós temos aqui a diferença de ano contra ano. Então, nós temos aqui toda a demonstração da IRB dizendo que ela efetivamente tem mudado e tem trazido sim um resultado muito bom para dentro de casa, mostrando uma reestruturação importante. Por fim, eu queria trazer apenas esse slide para vocês e aí depois eu já encerro o vídeo, já agradecendo a todos vocês e também pedindo a inscrição aqui no canal, porque eu espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa para você, tenha mostrado um pouco da IRB e dos resultados dela, que são bem complexos de se entender. Mas eu quero trazer aqui para vocês que a sinistralidade no exterior. O que aconteceu? Nós tivemos aqui na aviação e no rural cauda dos contratos descontinuados. Olha só isso aqui. Do ano de 2021 e do ano de 2022, por exemplo, patrimonial permanece em linha, vida caiu aqui bastante. Agora, olha o rural, tendo aqui uma diferença de 13 pontos, caindo um pouquinho. Mas olha isso aqui, riscos especiais, olha o tanto que a gente caiu.
nós caímos aqui quase 100% desse valor. É muita coisa. Agora, olha só a aviação, estava em 147 e nós pulamos para 249. É muita coisa. E olha só como esses contratos aqui de aviação que foram descontinuados, eles estão gerando um resultado muito negativo ainda em 2022. E para outros aqui nós tivemos uma redução bastante significativa, mas não tanto quanto esses riscos especiais, e especialmente aqui na parte de vida nós tivemos também um resultado bastante importante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da época do Covid, 2020, 2021, que acabaram fazendo contratos muito ruins e que acabaram gerando resultados prospectivos para o futuro aqui na IRB, e isso acaba ainda impactando. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu pedi, não se esqueça também de curtir, de compartilhar com as pessoas que investem na empresa, e não se esqueça de deixar aqui no comentário se você investe em IRB, se você não investe, se a sua perspectiva para a empresa é boa ou se sua perspectiva para a empresa é ruim, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!